Olá, hoje aqui já é o meu dia 20 e hoje o que eu vou falar é que o açúcar ele acaba desnutrindo nossas bactérias. Nós temos no nosso intestino diferentes tipos de bactérias que elas são super importantes para a nossa digestão, para todo o nosso sistema. Temos bactérias boas e temos bactérias que não são tão boas. Mas o que que acontece? Que com o açúcar, o consumo de açúcar, nós acabamos desnutrindo essas bactérias que seriam excelentes para a nossa digestão. E aí elas acabam ficando, digamos que, comprometidas, tanto na quantidade, porque acabam morrendo, quanto na qualidade, que elas não são tão eficazes, tá? Então, acabamos tendo, digamos que, uma diminuição da nossa capacidade de defesa do corpo. E o açúcar, ele também provoca fissuras, quer dizer, no nosso intestino, na nossa parede do intestino, ela tem que estar bem protegida, mas com o excesso de açúcar e de outros alimentos também, tá? Não é só o açúcar, mas o açúcar é um dos que principais, digamos, acaba fazendo, digamos, uma fissura nessa parede do intestino e é o que conhecemos como intestino permeável. E o que acontece? Que dessa forma as bactérias, tanto boas quanto ruins, quanto aquelas que são agressoras, elas acabam se espalhando pela nossa corrente sanguínea e acabam distribuindo essas bactérias por todo o nosso organismo e facilitam as doenças autoimunes. Então, o açúcar, ele pode se tornar uma dependência física, assim como é o álcool ou como é o cigarro, tá? Ou qualquer outro tipo de componente, né, que são ilícitos, digamos assim, o açúcar é permitido, né? Mas qualquer coisa que crie dependência, o açúcar também é um igual a eles, né? Então, ele cria dependência física, dependência química, tanto quanto o cigarro quanto o álcool. E muitas pessoas não conseguem, digamos que, parar de consumir, assim como é difícil para os que estão fumando ou que estão bebendo, para os que consomem muito açúcar também é difícil diminuir esse excesso do consumo, né? Então, substâncias que trazem, digamos que um efeito imediato de prazer, todas elas são geradoras de dependência. Então, se nós não conseguimos gerenciar as emoções, como, por exemplo, o medo, a insegurança, a preocupação, raiva, por aí vai, isso acaba gerando um estresse e isso faz com que nós comamos mais, principalmente os sabores doces e tudo aquilo que leva açúcar. Então, uma coisa que temos que adquirir na nossa vida é o gerenciamento dessas emoções, aprender a gerenciar. Eu, inclusive, tive pensando de trazer para vocês aqui também a técnica que eu utilizo na terapia, e mostrar alguma coisa para, pelo menos, baixar o estresse e baixar essa ansiedade, que é a que pode estar te levando também a comer mais, tá? Então, vou deixar isso para amanhã. Amanhã vou fazer esse vídeo para sair um pouco da dinâmica de só passar informação e trazer alguma coisa prática que você possa fazer. Então, uma coisa que temos que adquirir também na nossa vida é o hábito de ler todos os rótulos, né? Eu agora estou com essa mania, né? Às vezes me vem oferecendo, como foi o caso hoje, né? Uma coisa, uma batata frita. Não, não vou querer, porque tem açúcar. Como a batata frita tem açúcar? Pois é. Mas eles colocam esse ingrediente para aumentar os sabores dessas coisas, né? Então, realmente a gente tem que começar a ler todos os rótulos. Uma vez que você já sabe que aquele alimento já tem o açúcar, você já sabe que tem, não precisa ficar lendo a toda hora, né? Mas, em princípio, sim, vai dar um trabalhinho, porque é questão da gente ter esse conhecimento de que alimento eu estou trazendo para casa e o que ele tem realmente aqui de ingredientes nesse alimento. E aí, lendo, nós já vamos ter uma noção de se tem ou não tem esse açúcar. Então, uma das coisas que temos que ter muito em conta é que a indústria farmacêutica não tem nenhum interesse em que você deixe de comer açúcar. Por quê? Porque você está tirando a fonte de renda deles. A partir do momento em que você come açúcar, você tem esse vício e vão aparecer um monte de doenças, porque já estão catalogadas várias que acabam sendo provocadas pelo açúcar, e o açúcar, inclusive, alimenta essas doenças, né? Porque, por exemplo, já foi comprovado que os cânceres, né, os tumores, eles gostam do açúcar.
Então, você estaria alimentando aí uma doença. Para as multinacionais farmacêuticas é perfeito, porque você está sendo, digamos que, uma fonte de renda maravilhosa para eles, porque eles vão estar te oferecendo outra coisa para você tirar esse outro problema que você adquiriu pela má alimentação. Então, tenha em conta uma coisa muito importante, que comida de verdade, comida natural, aquela que a tua bisavó entraria no mercado e ela reconheceria, essa não provoca vício. Então, procure ir mais para os produtos naturais, pensa nisso e procura realmente escolher um pouquinho melhor os alimentos a partir de agora. E venho de novo aqui, isso aqui não é para vocês seguirem a cartilha, tá? É simplesmente o que eu estou fazendo, o que eu acho interessante e que pode ser uma coisa que pode te alertar para você começar a verificar realmente um pouquinho melhor tudo aquilo que você está comendo, porque vai ser interessante para você e para toda a tua família, ok? Então, amanhã eu vou trazer uma técnica, vou trazer uma série de pontos para que vocês utilizem no caso de ter muita ansiedade, muita vontade de comer doce ou muita vontade de comer qualquer tipo de alimento que esteja te fazendo mal, tá bom? Então, beijo e até amanhã.